Olá, professor da Escola de Medicina da UFMG, lutou contra a ditadura militar numa organização de extrema esquerda, que propunha o enfrentamento da ditadura pelas armas. Por isso, viveu anos clandestinamente. Depois, preso e exilado, viveu na Argentina, Bélgica, França e Argélia, onde exerceu a medicina. De volta ao Brasil pela anistia, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, do qual, desencantado, afastou-se em 1987. Após uma longa reflexão, considera que se encontrou naquilo que havia de mais profundo nele mesmo, a preocupação com a vida do povo brasileiro e a ação política. Foi assim que o nosso convidado, Apolo Erins de Lisboa, criou, em 1997, o projeto Manuelzão, que propunha na prática e simbolicamente a volta do peixe ao rio. Para ele, o espelho das águas de um rio reflete a condição social de todos que vivem às suas margens e as relações de poder que permeiam essas águas. Professor Apolo, nós que somos da mesma universidade, o UFMG, mas quase não nos encontramos esses anos todos, poucas vezes. Eu gostaria de saber de onde que vem, de uma certa forma, essa indignação contra o que você considera que é errado, contra aquilo que não está correto em relação às pessoas. Parece que vem lá da infância. Eu tive uma criação muito ligada à Bíblia, né? Aquela tradição judaica dos profetas. Então, desde pequeno, 10 anos, 11 anos, eu comecei a ler a Bíblia toda e eu encarnava muito aquela indignação dos profetas, que eram judeus que se indignavam contra as arbitrariedades dos reis e dos sacerdotes da época. Eram pessoas muito independentes. Então, a minha herança política maior vem da Bíblia, do Velho Testamento, da vertente profética dos hebreus. E da educação presbiteriana, né? Seu pai era? Meu pai era presbiteriano, né? Eu fui criado na igreja presbiteriana, que tem uma raiz calvinista, mas o fundamental foi a leitura que eu fiz da Bíblia. Eu sempre gostei muito dos livros clássicos. Eu sempre nutri das leituras dos clássicos. Eu sempre tinha um pouco de desconfiança das interpretações dos discípulos. Então, eu sempre procurei me ater aos clássicos. Aliás, você estudou tanto a Bíblia que você participou de um concurso internacional e ficou em 3º lugar, né? Eu participei de um concurso internacional patrocinado por Israel em 1964. Inclusive, foi interessante que eu tinha acabado de sair da prisão, da ditadura, né? E os jornais de Belo Horizonte, rádio e TV, diziam que eles tinham confundido cristão com comunista, a Bíblia com o capital, né? Eu tive uma grande exposição na mídia, porque foi logo depois que eu saí da prisão, eu tirei 1º lugar no concurso bíblico em Minas Gerais. Inclusive, tinha pastores, padres, rabinos, e eu tirei 1º lugar. Então, aquilo deu uma repercussão muito grande devido ao fato de eu ter sido preso pela ditadura militar logo um mês depois do golpe. Mas no Brasil eu tirei 5º lugar. Maravilha, né? 5º lugar. Eu era novo, eu não tinha muita estrutura. Você era muito novo. Mas eu comecei a ler a Bíblia com 10 anos. Eu já li a Bíblia 6 vezes. É um livro maravilhoso de história do mundo, história geral. E os judeus se tornaram esse povo assim, de grande influência no mundo, porque ele escrevia as coisas. É o povo do livro, né? Uhum. Então, eu sempre valorizei muito a linguagem escrita. E os judeus mostraram que é muito importante, né, você escrever. E eles admitem seus erros, né? Você lê a Bíblia, você vê que eles não poupam de crítica os seus maiores ídolos, como Salomão, Davi, Moisés, né? Eles são expostos naquilo de negativo também que eles fazem. É um aprendizado. Hoje em dia, o espírito corporativo só divulga as coisas boas, né? Eu, quando vou fazer currículo para alguma entidade, eu fico preocupado, porque o currículo você só bota coisa positiva. Só coisa positiva. Eles não deviam aceitar isso, A gente né? devia colocar nos currículos nossos defeitos também, né? Para nos conhecerem melhor, né? Principalmente as nossas dúvidas, né? Isso. Agora, a política propriamente entrou na sua vida muito na universidade. Aí teve um momento que você optou
pela Polop, que é de orientação trotskista e era, eu tenho a impressão, que um dos grupos mais radicais. Sim. Olha, na verdade, a minha participação política começou antes da universidade. Quando teve a renúncia do Jânio Quadros e aquele movimento pela posse do João Goulart, a cadeia da legalidade comandada pelo Brizola, foi aí que eu fui para a rua. Eu fui para a rua sem estar ligado a nenhum grupo, eu nem conhecia grupos de esquerda nem nada. Mas na igreja, eu já tinha problemas na igreja evangélica, porque eu era presidente da União da Mocidade Presbiteriana e eu promovia debates sobre reforma agrária, sobre política, e eu era reprimido por causa disso, porque a igreja apoiava uma aproximação com os Estados Unidos e apoiou o golpe. Oficialmente apoiou o golpe. Então, eu me senti... quando eu entrei na universidade, eu já estava iniciado no debate político. Sim. Mas eu não estava ligado a nenhum grupo. Quando eu comecei a estudar política, o marxismo, os teóricos, aí eu fui fisgado pela Polop. Por quê? O que havia de sedutor na Polop? Olha, no trotskismo, né? Não, na verdade, a Polop não era trotskista. A Polop tinha uma origem na Alemanha... Mais ligada à Rosa Luxemburgo. Mais ligada à Rosa Luxemburgo. E leninista também. Então, não era bem trotskista. Se bem que o Trotsky era companheiro do Lenin, o Trotsky foi um grande líder, né? Eu gosto muito das obras do Trotsky também. Mas, assim, o que me atraiu na Polop foi a possibilidade de eu estar ligado a um grupo nacional, porque a Polop publicava um jornalzinho semanal, que vinha de ônibus, alguém ia buscar, no outra vez eles vinham aqui. Então, você lia as análises de conjuntura. Como eu era independente, uma pessoa solta aí, eu tinha naquele texto que a Polop soltava, aquelas análises, a maneira de eu entender a política no Brasil, a luta dos trabalhadores, numa inserção internacional, porque o líder da Polop era um alemão que trabalhava na embaixada alemã. Era uma espécie, vamos dizer, de rede virtual já naquela época, né? Justo. Da esquerda, né? Assim, uma espécie de Facebook, vamos dizer assim, da esquerda, que todos se conectavam. É um Facebook muito lerdo, muito lento, né? Você tinha que viajar para buscar o jornalzinho. Mas havia também a questão da ação direta. E você não podia questionar o jornalzinho da Polop, né? O Facebook você pode debater, né? Na Polop era meio centralismo. Uma brincadeira, né? Óbvio, né? O centralismo democrático, como se falava. Mas essa questão da ação direta e a luta pelas armas, é porque não havia mais possibilidade de diálogo nenhum com a ditadura, né? A luta armada eu aprendi na Bíblia. Eu aprendi com a luta dos judeus. O povo que mais fez guerra, no que eu já vi, foram os judeus. Os judeus foram criados numa guerra permanente. Eles expulsaram todos aqueles povos que viviam na região. E é muito interessante, né, a relação entre religião e guerra. Todas as religiões que vieram de Abraão, né, o judaísmo, o islamismo, e o cristianismo são povos guerreiros. As guerras no mundo todas são feitas basicamente por esses povos. Mas você participou então de ações de luta armada, né? Expropriação, pelo menos de bancos, né? O seu grupo, e depois você foi para o exílio. E também teve um período que você viveu na clandestinidade e você teve que viver em extrema pobreza. E você disse que aprendeu alguma coisa. O que foi? Olha, na época que eu estava me formando mais intensamente, né? Eu gostava muito de estudar a vida de Tiradentes, a vida dos revolucionários na Revolução Francesa. Então, assim, eu não tinha uma crítica da guerra, da luta armada. Eu só passei a fazer uma crítica da violência depois, quando eu passei a estudar a vida de Gandhi. Eu me considero hoje um pacifista. E eu falo com autoridade, porque eu participei de uma guerra, né? Então, a minha vida mudou muito. E eu não entendi bem a sua pergunta. Mas viver na pobreza... Quando eu estava clandestino no Rio de Janeiro, eu vivi 5 anos, né? Só para você ter uma ideia, eu tinha 1,86 m e cheguei a pesar 63 quilos. Eu era magérrimo. Porque eu tive uma doença chamada anorexia psicogênica.
Eu perdi completamente o apetite diante da repressão, tortura dos companheiros, a morte de companheiros, os bombardeios na guerra do Vietnã, toda a sacanagem contra o Congo, né? A morte do Lumumba. Eu nunca me dissociei do mundo. Eu me sinto cidadão do mundo. Depois que eu sou cidadão brasileiro, eu sou cidadão do planeta Terra. Eu sempre tive essa ideia. Talvez pela religião, né? Que colocava o mundo como uma coisa diferente, de nacionalismo, né? Então, na clandestinidade, na pobreza, na miséria, eu fui viver em favela no Rio de Janeiro. E aí você viveu como o povo. Eu vivi exatamente como o povo durante muitos anos. Eu passei então você necessidade, sabe o que é ser pobre, né? Vivi com salário mínimo. Eu fazia feira 2, 3 horas da tarde para comprar as coisas mais baratas. Eu não comia carne quase, foi até bom. E eu fiquei muito magro. Foi uma experiência, assim... Uma experiência... difícil, mas positiva. Dessas fundamentais. Porque eu fui à esquerda, não intelectualmente, não porque eu li os livros de Marx antes. A minha chegada à esquerda foi por solidariedade ao povo pobre, por querer justiça social. Foi o espírito dos profetas que me levou à esquerda. A esquerda tem gente que tem uma origem muito intelectual. A minha, não. A minha foi a solidariedade com o povo. Por isso que eu fui fazer medicina, porque eu queria ajudar os pobres. Eu achava que medicina resolvia o problema da doença dos pobres. Hoje eu não acredito mais nisso, né? Vamos ver depois, né? Por que não? Vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco já com a fundação do Partido dos Trabalhadores, o distanciamento e outros projetos de vida. Até daqui a pouco.